Bom, vamos lá então para algumas resoluções de exercícios aplicados aí a contexto da medicina, indústria e agronomia aí referente às concentrações. São exercícios semelhantes a esses que estarão na prova, tranquilo? Obviamente serão questões objetivas, né? Aqui são discursivas, mas lá na prova, na P2, é, é, é objetiva, né? De marcar X. Então vamos lá. Bom, começando aí pelas questões que têm um contexto na medicina. Então, exercício 1. Um soro fisiológico contém 9 gramas de NaCl em 8 litros de solução. Qual é a concentração comum em gramas por litro? É o que eu sempre falo. Qual é a unidade que o exercício está me pedindo? Qual é a comanda dele? Aqui ele quer em gramas por litro, ele quer em concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto, aquilo que eu vou dissolver na água, pelo volume da solução como um todo. Então vamos lá. Então aqui exercício 1. Eu estou dissolvendo 9 gramas de cloreto de sódio, NaCl, em 8 litros de solução. Então aqui para nós é só dividir, né, pessoal? 9 dividido por 8, isso dá aproximadamente 1,125. Aproximadamente não, dá exato essa conta aqui, né? Então, 1,125 gramas por litro. Tranquilo, né? Sem nenhum problema. Massa do soluto, volume da solução. Vamos lá para o exercício 2. O medicamento é preparado dissolvendo 0,5 mol de glicose em 250 mililitros de solução. Qual é a molaridade da solução? Bom, perceba que o exercício aqui, pessoal, ele não deixou para nós nenhuma unidade. Ele não disse que é mol por litro ou mol por mililitro, ele deixou em aberto. A gente vai utilizar as unidades que o exercício nos deu. Não precisa transformar, ele só quer a molaridade. Então, vamos colocar nas unidades que o exercício nos deu. Então, aqui exercício 2. Bom, como é que eu calculo molaridade? Primeira forma que a gente viu. Como ele já deu mol, a gente usa aquilo, ó. Quantidade de mol de soluto pelo volume. Pelo volume da minha solução. Aqui nós temos então o seguinte: qual é a quantidade de mol de glicose? Bom, 0,5 mol. Qual é o volume? 250 ml. Como eu disse, o exercício pediu alguma grandeza? Não, ele só falou que é a molaridade. Então não preciso transformar. Se ele tivesse dito, eu quero em mol por litro, aí eu teria que mudar o 250. Mas como não, vamos usar do jeito que está aqui. Então vamos lá, ó. 0,5 dividido por 250. 0,5 por 250, isso dá 0,002 mol por mililitro. Aí você não vai me colocar litro aqui, tá? Não vai me colocar litro. Se você dividiu por mililitro, tua resposta precisa ser... Tem que achar a alternativa lá que condiz com o mililitro também. Beleza? Bom, vamos lá. Questão 3. Vamos lá para a questão 3. Um hospital precisa preparar uma solução de etanol 70% massa-massa. Título, né? Para desinfecção. Se forem utilizados 125 gramas de etanol e 20 gramas de água, qual é o título em massa da solução? Bom, título. Lembra que eu falei para vocês que título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Opa, deixa eu só... Do nada que
O Netflix começou o Naruto aqui do nada aqui, meu Deus do céu, pera aí. Eu não vou parar o vídeo não, só vou desligar a TV aqui, pera aí. Gente, do nada, tava ali pausado e despausei sem querer aqui. Meu Deus do céu, vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, massa da solução, cada coisa, né? Vamos lá. Massa da solução. Lembra que eu falei no outro vídeo? Massa da solução é a massa de tudo. Massa de tudo. E é óbvio depois multiplicar por 100 para achar o percentual. Vamos voltar lá no exercício. No exercício 3, ó, ele quer uma solução 70%. Será que vai ficar 70%? Bom, vamos ver. Ele utilizou 125 gramas de etanol e colocou isso em 20 gramas de água. A água é o nosso solvente aqui, beleza? Bom, título. Qual que é a massa daquilo que eu coloquei na água? Bom, aquilo que eu coloquei na água é 125 gramas do etanol. E qual que é a massa de tudo? Bom, é os 125 gramas de etanol mais as 20 gramas de água que eu utilizei. Lembrando, pessoal, é a massa de tudo. Somando ali na parte de baixo, 125 dividido por 145 e depois multiplicado por 100. Vamos lá, fazendo aqui a multiplicação. 125 vezes 100 dividido por 145. Isso aqui resulta em um título de 86,20%. Ficou a mais, né? Ele queria uma solução de 70% e acabou saindo uma mistura aí de 86,2%, né? Acima do que ele precisava. Bom, exercício 4. No exercício 4, nós temos aí uma solução de antibiótico contendo 2 gramas de princípio ativo e 131 gramas de solução. Qual é a concentração em porcentagem, né? Em título massa-massa. Pessoal, agora toma cuidado numa coisa. Aqui ele deu 2 gramas, é a massa do meu soluto. E aqui ele já deu 131 gramas de solução, já não é só de água, tá? Aqui já tá a massa de água mais a massa do soluto. Ele já deu a soma de tudo. Aqui, então, o nosso título fica até mais fácil da gente calcular. Então, como é que fica o título? Vai ficar, qual que é a massa só do antibiótico ali, do princípio ativo? 2 gramas. Qual que é a massa de tudo? Bom, a massa de tudo, a massa da solução, ele já deu. Eu não preciso somar com os 2 gramas ali de cima, tá? Porque ele já deu massa de solução. Aqui em cima, ele deu massa de água. E daí eu somei com a massa do soluto para achar a massa da solução. Beleza? Bom, multiplicaremos por 100. Bom, vai ficar 200, né? Dividido por 131. E isso aqui vai chegar num percentual aproximadamente de 1,52% de antibiótico. Ok? Bom, temos aí então mais algumas questões interessantes aí para a gente resolver. Eu vou selecionar algumas questões aqui, pessoal, para o vídeo não ficar grande demais. E as outras questões vocês podem fazer até como exercício aí para vocês praticarem. Eu vou selecionar uma questão em específico. Vou selecionar a questão 7, ok? Vou selecionar a questão 7 e os outros exercícios eu deixo para vocês fazerem como uma revisão, como exercício para vocês praticarem até segunda-feira. Podem depois mandar mensagem para ver se está correto, para tirar dúvida. Tranquilo, até segunda-feira estou aí para ajudar vocês. Mas eu vou resolver o exercício 7 agora para a gente encerrar. Beleza? Bom, vamos lá. Em uma indústria farmacêutica, uma solução contém 15 gramas de cloreto de potássio em 300 ml. Provavelmente aqui 300 ml de solução. Como ele não disse nada, nós temos que
identificar isso. Ah, professor, mas não poderia ser de água? Como ele não disse nada, subentende-se que é solução, tá? Só quando é água, daí ele diz mesmo. Ele é obrigado a dizer. Quando não é, porque é solução como um todo. Qual é a concentração em mol por litro? E aí ele deu que a massa molar do cloreto de potássio é 74 gramas por mol. Esse é um caso de molaridade, ó, que ele te deu uma informação que está em massa e ele pede em mol. Aí eu vou ter que usar aquela outra fórmula de molaridade. Ó, aquela formulazinha que eu passei. Qual que é a outra? Quando ele dá massa? É a massa do soluto, a massa molar, o emissão do soluto, vezes o volume que eu tenho de solução. Beleza? Vamos lá. Qual que é a massa que ele me deu do soluto em si? Foi 15 gramas. 15 gramas de cloreto de potássio. Qual é a massa molar? Massa molar dele, o emissão tá ali, ó, 74 gramas, oh, Jesus amado, gramas por mol. E o volume, 300 ml. Aí o que eu tenho que lembrar? Que o exercício ele tá pedindo em litro. Cuidado. Dividimos por 1000, né? 300. Eita Jesus, que eu escrevi errado aqui. Vamos lá. Divide por 1000, simplifica por 100, fica 3 sobre 10, 0,3 litros. Então aqui, ó, 0,3 litros. Bom, vamos fazer as contas aqui que nos cabem, né? Bom, primeiro vamos fazer aqueles, deixa eu ver, o 15 dividido por o 74 vezes 0,3. Isso dá aproximadamente 0,67 mol por litro, ok? Se você quer testar, se você entendeu a resolução dessa questãozinha aqui, com esse formato aqui de dar massa e pede em mol, pratique já a questão 10 na sequência, ok? Já pratique a questão 10, já treine ela aí, porque ela é igualzinho à questão 7. Mesma coisa, ó, ele te dá a massa do soluto, aqui no caso, massa da água, ok? Aqui quando tem massa da água, pessoal, ah, professor, mas e a massa da solução? Eu tenho a massa da água, mas não tenho a massa da solução. Bom, uma coisa importante, os 250 gramas de água, eles equivalem a 250 ml de água, ok? A densidade da água é 1 grama por cada mililitro. Isso quer dizer, então, que 1 graminha de água é 1 mililitrinho de água. Beleza? Então, use aí o volume 250. Eu acho que era só essa que eu precisava dar um norte aqui para não dar errado. Era só essa daqui, pelo que eu me lembro. Então, tá aí. Pratiquem a questão 5, 6, 8, 9 e 10 aí para vocês revisarem.